Boa noite a todos. Mais um episódio do Pintando Negócios, toda quinta-feira às 20 horas no YouTube. Se inscrevam no canal e deixem o seu like. E nos sigam no Instagram, Pintando Negócios. Hoje estou sozinho para fazer um bate-papo com dois amigos clientes aqui em São José do Rio Preto. Apresentar para vocês Reflex Tintas, Marquinhos e Daniela. Boa noite a vocês. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Convite de bem em cima da hora, né? Bem em cima. Mas assim, é que o passe de vocês está caro. Eu já venho convidando o Marquinhos faz tempo, né? Acho que eu já tinha comentado com você também, Daniela. Mas assim, eu brinquei quando eu fiz o primeiro aqui em São José do Rio Preto, que já que vocês não vão até São Paulo, até o podcast vem até vocês. Então, fico lisonjeado. Eu acho muito bonita a história de vocês, né? A história do Marquinhos, eu conheço o Marquinhos há muitos anos, mas a história da Reflex Tintas é uma empresa familiar, ver as filhas de vocês trabalhando lá. Então esse bate-papo eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história de vocês, Marquinhos. Quanto tempo de profissão, quanto tempo no ramo, quantas lojas de tinta para chegar na Reflex Tintas, Marquinhos? Foram desde 95, né? 1995, quando... 30 anos, anos de profissão. Quando a gente começou ali, a dona Silvia da Tintas Canarinho abriu as portas pra gente, né? Deu uma oportunidade de trabalho ali pra mim, eu sou muito grato por ela, né? É uma pessoa que eu tenho bastante consideração, né? E a gente encerrou ali depois de 4 anos, mas foi de muito aprendizado, né? Era o que eu ia te perguntar, você aprendeu a acertar a cor lá? Não, na verdade não. Na verdade lá, nesse tempo, não tinha tinta pronta, né, Márcio? Você lembra, né? Ah, não, nessa época não tinha. Foi quando encerrou a tinta pronta, era só máquina. E lá a gente fazia o quê? Pesava tinta. E eu entrei ali para ser o cara que pesava a tinta. Para os coloristas acertar. Naquele tempo nem tinha quase, né? Tinha um colorista, a loja tinha um colorista só. E ele ia quando tinha algum problema grave, né? Na época não era igual hoje. Esse monte de colorista aí. Hoje qualquer diferencinha já chama um colorista, né? Hoje a oficina depende. Naquele tempo colorista. Os carros tinham uma pintura melhor também, né, Márcio? A montadora pintava o carro. Hoje eles passam uma fumaça de tinta ali, o carro fica todo faltando tinta, e o pintor pinta bem pintadinho, a cor normalmente fica escura de ângulo, dá uma diferença, aquilo tudo, né? Tem que acertar de acordo com o que tá o original hoje em dia, né? Então essa é a maior... Vejo que é uma dificuldade hoje, é isso aí, né? A montadora pinta uma pintura falha, né? Vamos dizer assim. Bem falhada, né? Quando a gente olha o carro por um geral, ele tá bonito, mas se você repintar uma peça, o pintor vai pintar muito melhor do que aquilo. Sim. Vai dar alguma diferença. Mas retomando aí a história, trabalhei lá 4 anos, a gente pesava tinta pra caramba. Eu tinha ali um bloco de papel, os caras iam colocando por baixo ali. Tipo, imprimir a fórmula... Não, era o pedido, né? Tá. Aí a fórmula eu colocava e dia inteirinho, pesando tinta. Nossa, o braço. Não, os dedos meus chegou a ficar musculoso. E tanto eu pesava tinta. Pesava tinta todo dia, o dia todo. Era top. Ai, que legal. Hoje em dia, pesa-se só aquilo que não tem pronto, né? Como o mercado, né, voltou, regrediu. Vamos falar assim, né? É um retrocesso. Enorme. Porque quando eu comecei em 95, a loja tinha uma prateleira grande de tinta pronta. Que vinha do tempo passado, né? Antes de 90. E lá já tinha máquina desde que 92. Então o que os caras estavam fazendo ali, os vendedores? Eles estavam vendendo aquelas tintas prontas para os caras dar de base e tal, para eliminar aquilo lá, né? E você vê, você tem uma carga com 60 itens para produzir cores, todas as cores, é muito melhor para a loja. A ideia da fábrica na época de mudar isso foi muito bom. Realmente, eu vejo nós como fábrica é muito melhor
você vender 60 pigmentos e o lojista fazer 10 mil cores, o Todas, né? lojista armazenar, o lojista controlar estoque, é tudo mais fácil, né? Mas como nós estamos falando, o mercado regrediu demais, né? Regrediu, retrocesso. Então, hoje a gente tem lá uma gama de tinta pronta enorme. Muitas delas vão ficar ali, talvez para sempre, né? Não vai vender. Ah, mas você hoje é um dos maiores, tem um dos maiores portfólios de tinta pronta da cidade, é você. Que eu falo assim, como Brasília te atendendo, né? Sim. E é verdade, tem bastante tinta pronta. Tem bastante tinta pronta. E mesmo tendo bastante tinta pronta, muita coisa que se procura não tem. Porque a variedade, a gama, ela é imensa, né? É muito sazonal, né? Às vezes você não comprou 6 quartos de azul class, aí você vendeu 4, demorou pra vender 4, você fala, pô, não vou repor, só que você ficou com 2. Só que aí dali um mês chega um cara e pede 3 ou 4 de novo, né? Pra pintar uma geral, né? Exato. Lembrando dessa cor, eu comprei 6 litros há 5 anos atrás e acho que tá lá ainda. Deve ter uns 3 lá ainda. Tá vendo? Já o azul nobre É uma cor... vende bem. Vende bem. E justamente para pintar o carro, sim, que é azul nobre da Volks. Já os Class da nossa região sumiu. Não tem. Isso é muito regional também, Márcio. Sim, Acontece muito isso. em São Paulo eu reparo que cor mais antiga cada vez menos você vende, sabia? Sim. Né? Você vende mais cor nova. Exato. A Rio Preto já é uma cidade grande, também já vem acontecendo isso. Eu né? acho que chega um tempo que o carro ele some do mercado. Ó, há 5 anos atrás a gente vendia cinza steel todo dia. Todo dia vendia cinza steel. Eu tinha lá na loja as 2 variações da Brasília, mais umas 2 de outras marcas. Empresas. E vendia todo dia cinza steel. Rapaz, do nada. Parou, né? Sumiu. Parece que pintaram o que tinha que pintar, venderam pra longe, sei lá pra onde foi, e não vende mais cinza steel. O Scândio continua vendendo. O Scândio vende bem. Mas caiu um pouco, eu reparo, porque assim, nos meus pedidos, mas o Steel realmente deu uma queda bem drástica. Não, mesmo. parou. E antigamente vendia. Vendia muito. Parou. Então, aí se você tem um estoque grande lá, você fica enroscado com aquilo, né? A gente, como colorista, ainda tenta pegar um douradinho. Você consegue fazer uma outra cor de outro carro para um cliente aí que vai fazer uma geral e tal. Você dá um jeito, né? Não é dinheiro perdido, né? Não. O dinheiro é empatado, né? Dinheiro empatado. Tá na poupança. Eu costumo falar que tá na poupança, né? Quando eu compro algumas cores lá, eu falo, eu vou fazer uma poupança aqui. A Daniela que gosta disso, né? Ela gosta. Porque ela que controla a parte financeira, né? Então ela fala poupança, ai meu Deus do céu. O que você fala toda vez que eu ponho o pedido? Precisa mesmo? Precisa mesmo de tudo isso? Eu falo, eu tô colocando um pouco na poupança aí. Né? Cara, eu sou fissurado no negócio, né? Eu gosto de ter as coisas na loja, sabe? Eu gosto de ter. Depois que você continuar a tua história, eu lembro muito da construção da Reflex, né? Marquinho fez tudo, ele manual, né? Sim, construiu tudo. Tudo. A gente é meio de balcão, severino. prateleiras, cabine de pintura, tudo. Ó, eu vou falar uma coisa com propriedade agora. O laboratório de tinta mais limpo de São José do Rio Preto é da loja de vocês. E dos clientes que eu conheço, entre a região de São José do Rio Preto, a região de Ribeirão Preto, tem uma outra loja em Ribeirão do amigo meu que é bem limpo também. E de São Paulo, dos clientes que eu atendo, o de vocês está entre os mais limpos. Então, eu penso que isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Meu, cuidado que vocês têm com os mexedores das máquinas, o chão, as balanças, a máquina, os revólveres das gabines, que você construiu as gabines para fazer o acerto, as réguas, cuidado que vocês têm com as réguas. Painel de cores. Tem também, né? Como a gente chama? Banco de cor, né? Banco de cores é bem caprichado, a gente está sempre pintando os lotes novos que chegam, né? Para comparar também. E eu sempre costumo dizer, eu dou um exemplo assim pro pessoal, né, que começa a trabalhar, eu falo, você vai no açougue, lá tem um açougueiro com a roupa toda suja de sangue, e no outro açougue o cara tá limpo. Os dois executam o mesmo trabalho. Só que um consegue trabalhar sem se sujar. Você não precisa se sujar. É uma questão de você usar os métodos certos. Você vai ficar um profissional
mais apresentável. O fato de você estar limpo ou sujo não quer dizer que você é bom ou ruim. Mas fica mais bonito, né? Se você estiver limpo, né? Não, e tem outra, né? Eu prefiro comprar no açougue que tem uma limpeza do que no açougue que tá sujo, né? Você chegou lá, Dá mais comida, né? o açougueiro tá todo vermelho de sangue. Você fala, Suando. rapaz, precisava tudo isso, né? Então, E eu aí, pegando o gancho no que você tá falando, quando você vê um colorista com ele limpo, significa que ele tem cuidado na hora de fazer a tinta. cuidado. Primeiro que ele tem esse cuidado para não... Uma gota ou outra na camisa, Faz na parte, calça, é normal, faz parte do Faz jogo. parte. Eu que sou representante, outro dia eu sujei minha calça. Quando eu encostei no balcão de um colorista, eu não vi e fiquei com a calça branca. Normal, faz parte do jogo, né? Mas também você vê colorista que o cara tá todo sujo, né? E não há necessidade disso, né? Não, é só uma questão de método, né? É. Método. Se você usar os métodos corretos, você vai trabalhar limpinho. Desde quando eu vi o laboratório, eu falo, realmente dá. Porque eu trabalhei em loja de tinta, né? Então dá pra você trabalhar num ambiente limpo. Forra o chão. Pronto. Lá sempre Você não vai foi sujar o assim. chão. E outra, Forra a balança. tem os métodos Sujou, já certos, limpa, né? Para você usar o mexedor, né? Eu sempre explico. Essas explicações que eu dou para as pessoas que eu estou ensinando. A tinta, todo mundo sabe que ela cria uma pressão dentro da lata, né? Então, um mexedor de tinta lá, ele tem um bico. Se você pega ele lá na máquina, você já traz ele abaixado, assim, né? A tinta já vai ali pro bico. Aí você abre aquele bico de frente do PC, de frente da balança, aquilo sempre vai causar um estouro. Você vai fazer o tss, que nem você abrir uma garrafa de água com gás. Sempre. Então, refrigerante. o que eu falo pro pessoal? Vai tirar a base da máquina? Primeiro você abre ela estando na máquina. Fecha, tira da máquina. Você Ela já tá tirou, reta, né? você já tirou a pressão, né? E já destravou o bico, ele sempre gruda, né? Cara, são coisas básicas aí que faz diferença, né? Eu nunca pensei dessa forma, quanto colorista. Eu tirava, abria para tirar a pressão. Depois, na hora de virar, não acontecia de espirrar, né? Sim. Só que você tá falando, às vezes você tira, você tá torto. Você dá aquela... Você já molhou tá o bico muito com o cheio, produto. Justamente. Entendeu? Tem muito fundamento. Você E- destravou, tira e você pesa. E até na hora de você devolver ela, que você terminou de pingar ali, tá pingando. Terminei, o que você faz? Vira o bico pra cima. E devolve na máquina. Mas a correria ou a falta de pegar o método, o cara termina, o que ele faz? Ele já abaixa a mão assim, ó. Né? Abaixa a mão. Então, aquele lugar onde ele abaixa a mão, vai ficando todo chapiscado. Você pode reparar onde o cara não usa Cai esse no método. sapato, cai na calça, O cai no lugar chão, vai ficando cai na todo mesa. chapiscado. Hein? Você faz isso desde a época da Dona Silvia? Desde a época da Dona Silvia. E foi você que parou, pensou nisso, você não aprendeu. Cara, então, eu nem sei de onde eu sou meio enjoado, né? Eu costumo falar com os meus amigos que eu pego neura com as coisas, né? Mas não é, eu também. Tem vezes que eu reparo alguma coisa, eu falo, cara, esse negócio não tá certo. Cara, mas você tá pensando nisso aí? Falar. E às vezes não é nem do negócio de vocês, não é nem né? do negócio. O negócio não tem nada a ver. De outras Tipo, pessoas. numas férias, né? Isso Exato. acontece muito Tá comigo. num lugar, num restaurante, nas férias assim, aí você olha e fala, não, assim não. Por que a pessoa tá fazendo assim, né? Exato. Teve uma situação, faz poucos dias, eu fui almoçar. Nós estávamos em 4 na mesa. Então pede isso, pede aquilo outro, o cara aguardando. Né? Aí eu falei, amigão, anota. Não preciso, não vou esquecer. Eu falei, que bom. Esqueceu 3 coisas que nós pedimos. Só que se a gente fala, não é que a gente tá duvidando do trabalho do cara. É porque eu anoto as coisas para não esquecer. Hoje eu tenho que anotar tudo. Porque até levar esse pedido lá, Cara, alguém mas uma chamou, lista você tem que anotar, né? Não esqueceu. tem outro jeito. Tem que anotar. Uma que nós estamos ficando mais velhos, né? Então, assim, a gente já não pode exigir. Eu não estou falando que pessoas mais velhas não têm memória, não. É que conforme vai sobrecarregando, você vai ficando mais velho, mais responsabilidade. Não é só trabalho, tem casa, tem filho, tem um monte de coisa para resolver. Alguma coisa ou outra vai passar. E é natural. Natural, exatamente. Eu mando WhatsApp para mim mesmo. Eu converso comigo mesmo. Eu também. Você também? Eu também. Então não me julgo louco, porque assim,
Eu é o dia inteiro, da hora que eu acordo, começo o meu dia profissional, até a hora que eu vou dormir, que a cabeça da gente para desligar um pouco à noite demora, né? Mesmo na cama. Eu, anoto que eu tenho que fazer já no outro dia, para mim não esquecer. Então, eu converso comigo mesmo o dia inteiro pelo WhatsApp. Exato. Porque a gente não anda com caderno para ficar anotando. Folha se perde, mensagem não, né? Fica salvo, né? Eu tenho um bloco de notas. Eu vou, tipo assim, ali dentro da loja, preciso de um negócio, preciso de outro. Eu vou pro bloco de notas e vou anotando ali. Porque se deixar tudo pra última hora. Hoje vocês estão com 2 lojas, né? Sim. Então, o número de clientes aumentou, cidades diferentes, fornecedores, são muitos fornecedores, então tem que anotar mesmo. Não, Tem que anotar. Tudo anotado, todo dia. E aí depois da Dona Silvia, bonitão, você foi pra onde? Aí- Continuar nossa história, que eu quero chegar na parte da Reflex, porque a história da Aí Reflex a é gente linda. foi ali pra São Geraldo Tintas. Ali permanecemos por 6 anos. E ali foi uma escola sem par. Top mesmo. Eu digo que 85% do que eu aprendi, assim, foi com a oportunidade que a gente teve ali, né? Porque teve acesso a oportunidade. Foi abriu as portas pro Marquinhos. Exato, teve acesso à oportunidade de desenvolver. E eu sempre quis, né, adentrar a parte técnica. Não só de colorimetria, mas também de aplicação, de a parte técnica mesmo, técnico em repintura, Conhecer né? o produto. Exato. Então ali foi quando eu fui participar da entrevista lá, eu perguntei para a pessoa que estava na entrevista, falei, eu teria oportunidade de aprender mais aqui nessa empresa? Sim, nós precisamos de gente que queira aprender mais. Vocês já eram casados? A gente era namorado. Tava para casar. Tava pra casar. Tava para casar. Caramba, você tava pra casar e querendo aprender ainda mais a profissão. Aí a resposta que eu tive a gente quer gente aqui que queira prosperar. Falei, então, eu venho. Se vocês me aceitar, eu quero vir. É porque eu tinha sede de aprendizado, né? Tinha sede. Você não parou até hoje, né? Não parei até hoje. Verdade, todo dia. Pô, um cara que me construiu um balcão, ele é colorista, não é simplesmente pôr tijolo, cimento, né? Tem todas as regras, né, Márcio? Tem medição, nível. Prumo. Tem tudo, não é um negócio assim, entendeu? Exato. Então, ali foi na época, a Glazurite, né? O auge, né, da Glazurite. Tipo assim, tem pessoas, você torce pra que time? Eu, pro maior do Brasil. Qual é? São Paulo. São Paulo. Beleza. Eu não aprendi a torcer pra time. Não sei porque cargas d'água eu não sei, não é a tua. Aí o que acontece? Na época de Glazurite, eu entendi o que era quando um cara torce pra um time. Cara, eu fiquei fascinado naquele negócio. Glazurite. Fiquei fascinado, eu era fascinado naquele negócio. E quando fala dela, eu falo, top, hein? Em 55, né? 21,54, né? Eu sou desse tempo, né? 21,54 que virou depois virou 22,55. Isso. Então, o Combilux. Nós trabalhamos 2 anos ali, correndo atrás, né? Produtaço. Se virando ali, colorista. O que eu tinha de colorista na minha mão era um manual escrito, né? Uma tabela e tal. E eu saí pra rua, né, cara? E tinha cara que olhava pra mim e falava assim, cara, mas você é colorista mesmo? Sou. Eu tinha as regras, tudo aqui na cachola. Eu não tinha experiência. Mas na época era o que tinha, entendeu? Mas você tinha um negócio que falta muito hoje em dia, né? Peito, né? Peito. Exato. Então a gente... Me arrepia falar, porque ter peito não é pra qualquer um não, hein? Peito e humildade de... Reconhecer erros, né? Entendeu? Que, olha aqui, vamos aqui, dá um apoio aqui, vamos conversando e tal, né? Então, teve muita gente que ajudou, né? Não foi fácil, mas depois de 2 anos eu já tava na rua, esmerilhando por ali, fazendo. Aí foi quando surgiu um curso de colorista. Vai ter um curso de colorista lá, nós vamos te mandar lá. Mas aí eu já tava na fita, né? Você vai concordar com o que eu vou falar. O melhor curso que você fez foi o teu dia a dia, você pôr na cara, você errando, você aprendendo, você acertando. É o melhor curso, né? Foi a escola, né?
escola. É. Então, quando eu fui para um curso de colorista, a gente já era colorista, né? A gente foi lá só para reafirmar aquilo que a gente já fazia, né? Reafirmar. O que realmente teve um peso. Pelo contrário, às vezes você mostrou alguma técnica dentro da fábrica que os caras não sabiam. Ainda não tinha, Não é verdade? Positivo, Positivo, porque a vivência constrói um aprendizado muito vasto, né? Sim. A vivência, todo dia vivenciando aquilo. Mas o que lá dentro eu não tinha aprendido na rua, que lá dentro eu aprendi, foi a excelência em problemas, defeito, por que acontece, como evitar, né? Isso daí foi de suma importância ali, teve um peso muito grande, como aplicar, o jeito certo de aplicar, como pintar uma peça, sabe? Você começa pelas bordas, depois vem pro meio. Cara, isso é tudo coisa que, é simples, cara, mas você tem que saber. E eu não sabia. E lá eles me ensinaram, né? Hoje em dia eu vejo o jeito que eu aprendi quando eu pintava carro, pintar prata, muita gente não reproduz hoje em dia. Eu aprendi com o cara muito antigo, né? Falou, Márcio, cor com alumínio muito alto, prata eu pinto molhando, já Exato. encharcando na primeira demão. Já leva E eu uma olhada. levo isso pra minha vida com qualquer cor. Talvez um tricote hoje é diferente e tal. Mas assim, quando você aplicava a primeira passada de prata, pintando as bordas, começando, que nem você falou, você olha e você fica assustado. Você fala, caramba, rajou a tinta. Não, vou acertar durante a aplicação, Sim. mas a primeira realmente tem que ser essa assustadora, né? Que é pra pintura ficar lisinha também, né? Senão vai virando aquela casca. Sim. Então, isso eu aprendi muito lá, né? As técnicas corretas. E você aprendeu com uma baita de um produto, né? Um baita de um produto e uns caras que eram top das galáxias mesmo. Os caras eram top. Eu tenho muito orgulho de falar disso. Né? Foi um grande trampolim aí pra mim. Foi esse uma negócio. grande loja, te deu oportunidade com uma grande marca, né? Uma grande marca. Pô, quando eles saíram do Brasil, você ficou triste ou não? Porque assim, a BASF foi mudando tal. Por mais que talvez você não trabalhasse com ela mais, acho que já tinha loja quando ela foi embora, né, do Brasil. Não, na Parou verdade não. Não foi embora, ela parou a operação dela, né, e tem alguns importadores. Ou você trabalhava Não, eu trabalhava em outra loja, quando eles encerraram a linha automotiva no Brasil. Você ficou chateado mesmo não trabalhando? Mesmo não trabalhando mais com a marca, a gente ficou assim, poxa, não acredito, né? Baita escola, Que né? os caras abandonaram o mercado. Chato, né? Foi uma decepção pra mim, viu? Mas eu tô falando do Brasil, né, gente? Então, mas foi uma decepção. Porque Não, no mercado onde tantos prosperam, onde tantos trabalham, por que os caras resolveram encerrar? Me deixou eu bastante chateado, mas eles sabem dos negócios deles, né? São negócios, né, Márcio? São negócios. Negócios, os caras estão medindo o quê? Lucro, renda. Números, né? Se não tá dando, o que eles fazem? Eles encerram. Hoje eles têm algumas coisas no Brasil, mas eu sei que é importadores, pessoas que, né, estão importando de lá para cá. Eu ouvi dizer que eles estão voltando com uma marca deles, que é da França, também chama Baslac, um negócio assim. Mas realmente nessa época, até eu trabalhando na concorrência, você fala, caramba, um gigante, né? Todo mundo fala da Glazolite desde a época da Arara, né? Era uma planta gigantesca de fábrica com 1.500 funcionários. Eu trabalho numa que é um dragão, que é a Brasília. E hoje, assim, como muda, né? Na minha época de loja, eu sempre sonhei em trabalhar em multinacional. Essas grandes aí, tem 4 grandes aí, né? Hoje eu sou tão feliz de trabalhar numa empresa 100% nacional, familiar, que tem uma boa fatia do mercado nacional. E eu não lembro quem perguntou pra mim, Márcio, eu falei, não, esse mercado aí não é nosso, deixa pra esses caras aí, tal. E deixa os grandão brigar aí, o nosso mercado, meu mercado é esse aqui, eu tô bem, a minha linguagem é essa, eu tô feliz nela, mas quando eu era mais novo, eu confesso que eu queria só um mercado de alta tecnologia, bicho, que esse mercado é muito gostoso, realmente, que você falou. Gostoso é mesmo. Da 2154 e tal, né? E nesse tempo aí, eu queria aprender a pintar, né? Pintar veículo, pintar as peças.
aprender Você as queria ser técnicas. completo. Queria ser completo, Técnico queria aprender, completo. E tinha uma concessionária em Rio Preto, ela trabalhava até 10 da noite para adiantar serviço. Os pintores ganhavam lá suas horas extras e tal. E o que eu fazia? Eu colava nos caras. Eu colava nos caras lá. Depois das 6, a gente ficava lá, né? E aí a gente combinava assim, ó, não, deixa eu já dar as primeiras mãos aqui fora pra você, depois você põe na gabine, já termina com mais 2 passadas. E os caras, era uma ajuda, né? E aí eles iam me Você explicando, não brigava com tal. ele? Isso que eu ia falar agora. O que acontece? Sim. Isso aqui que eu vou falar agora é muito importante. Que é o que muitas das vezes hoje as pessoas, elas pecam nessa parte. E a gente já era casado nessa época. Então, a gente morava numa área bem remota da cidade, né? E eu chegava tipo 10 horas, 10h30, 9h30, e ela ficava lá sozinha, Recém-casado? recém-casado, e ela nunca reclamou. Ah, por que você tá chegando essa hora? Sempre apoiou. Você tá mexendo com porcaria pra rua. Nunca. Ela sempre entendeu o que você tá fazendo. Não, tava lá assim, tô prosperando, né? Tá legal pra caramba, tô aprendendo, né? E ela sempre me deu apoio, né? Isso é muito importante. Então, a minha construção toda, eu devo muito a ela, que sempre me apoiou. Ah, mas isso Em dá todas pra... as coisas. Mas dá pra ver que vocês têm uma sincronia tanto fantástica, trabalhando junto, como casal, como família. E esse apoio é o que não acontece realmente hoje em dia, né? Às vezes o marido não apoia a esposa por causa do trabalho, a esposa não apoia o marido por causa do trabalho, você vê casamentos acabando e às vezes, hoje em dia, é que tem muita gente também, né? Não podemos generalizar, mas tem muita gente que usa essa parte para um lado mal da história, né? Sim, não, a gente não vai generalizar, mas a gente vê que hoje em dia falta muito isso. O Sim, companheirismo de batalha. sim. Companheirismo de batalha. Pô, ela tava lá em casa sozinha. Mas ela entendia que a gente estava buscando uma melhora profissional. O que você tá ganhando com isso? Eu não tava ganhando nenhum centavo. Ninguém tava me pagando hora extra. Tá ganhando Mas eu tava conhecimento. ganhando conhecimento. Isso Que é, daí não que é tem melhor como. que dinheiro. Sabe por quê? Isso daí ninguém vai tirar nunca de você. É dele. Ganhar conhecimento é melhor que Isso é dinheiro, teu, cara. mano. Em algum momento aquilo lá vai virar dinheiro na tua vida. Pois você Simples trabalhando assim. de graça, né? Exato. Ajuda, É. né? Pra aprender. Pra Olha aprender. que fantástico. Hoje em dia você tem que pagar Pra Exato. e implorar pro Ensinar, cara é. pra você ensinar ele mesmo. Tá desse modelo. É verdade. É o que eu costumo falar. Eu ensino as pessoas que querem aprender. Ah, isso eu sei, é verdade. Mas dificilmente, ali na Reflex Tinta, apenas um que abria a mão, tipo assim, não, vou ficar 1h30 parado aqui no almoço. Não, já almocei. Ou passa alguma coisa pra mim fazer aí que eu quero desenvolver esse negócio. Sabe o que eu falo muito em loja de tinta hoje? Quando eu vejo um menino querendo aprender, ingressar, o Marquinhos, um exemplo. Vocês deram oportunidade para um cara, eu vejo um rapaz novo. Quando eu tenho essa liberdade de falar com a pessoa, eu falo, meu, aprenda. Você não tem noção do ramo que você está entrando. Do quanto a mão de obra é importante nesse ramo. Exato. Você vê representante comercial hoje, dono de loja de tinta, que ganha mais que médico, gente. O cara trabalhou para isso. Não é que ele teve sorte e caiu do céu. Todo mundo antigamente tinha aquela visão, né? Quero formar meu filho em medicina, tal. É fantástico isso, porque também é uma das profissões mais belas que tem, né? Mas você vê hoje profissionais no nosso ramo que ganham mais que médico, ganham mais que diretor de empresa. É. E que formação que o cara tem, às vezes? É o que eu falo pra moçada, né? Isso daqui é uma profissão, né, Márcio? O tinteiro automotivo, ele é um profissional. Né? E sempre foi, assim, remunerado, né? Sempre foi. Sempre foi. Desde sempre. Sempre foi. Se o cara aprender a se dedicar, ele vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Só que ele tem que ter paciência, né? Ah. Quantos anos de profissão? 30? Exato. Isso é uma... Eu tô com 39. Eu tô com 24, 25 anos de profissão. É uma observação que eu sempre faço, assim, para aqueles que estão adentrando no mercado. Falo, cara, você tá com 2, 3 anos. Você já tem conhecimento que eu fui ter com 6 anos.
Só que é o professor que tá tendo, tem que dar valor nisso. Entendeu? Eu tô pegando 30 anos de experiência que eu tenho, eu já tô te colocando ele em você. Coisas que eu demorei para aprender sozinho, eu tô te entregando hoje assim, ó, rapidinho. Então, cabe a você absorver tudo isso e já correr atrás de melhorar esse negócio. Sim, Não é? sim. Mas é assim, eles querem que seja tudo rápido, né? Quero que seja tudo rápido. E, infelizmente, existe Quer um ganhar dinheiro processo. rápido, quer fazer... Não é assim, gente. Existe um processo para se passar, existe. Na minha época, que comecei a trabalhar, os caras zoavam a gente mandando lavar carbono. Pô, você não sabia o que era isso, você ia lavar carbono. Hoje você não pode brincar com esse tipo de coisa com um funcionário. Não pode. Você entendeu? Então, assim, foi duro. É o que eu falo. Eu cheguei onde eu queria, profissionalmente. Representante comercial era o que eu almejava, sabe? Agora a gente tem que batalhar para manter, crescer. E eu acho que vocês almejavam ter loja de tinta, vocês conseguiram. Então, era um sonho, né? A gente sempre teve. Eu tenho um sonho ainda que eu não realizei, que é montar um escritório. Assim, tem uma pessoa que me ajuda hoje, só que eu tô montando, tô perto de realizar meu sonho, que é montar um escritório, ter uma pessoa lá, tipo, horário comercial, para ter uma estrutura, montar uma equipe, que era o que eu queria como representante, só que isso demanda tempo, são 10 anos como representante já. Mais acho que 10, 8 como técnico, fora o tempo de loja, fora o tempo de oficina, então, mas tem aquilo que você falou, é um processo, né? É um processo. É um processo. E aí, assim, né? Para você ter esse escritório, antes de esse escritório existir, você já fez ele existir. Eu me estruturei financeiramente para poder Não só almejar, né? financeiramente, mas todos os outros detalhes de funcionamento Sim. dele. Apenas abrir um escritório é fácil. É. Mas e para ele funcionar? Ele tem que existir antes disso. Tem que dar lucro E é para o se que, pagar. e é o que você está fazendo. Sim, Conhecendo todas as coisas que acontecem sim. para ter um escritório. Hoje, para ter o escritório e ter uma funcionária full time lá, ou um funcionário, né? A gente não sabe ainda o que Deus vai preparar para gente. Você tem que ter uma carteira de cliente para fazer esse telefone tocar, para ela poder ter serviço, para poder gerar demanda. Né? Exato. Então são 10 anos de experiência nisso. É o que eu falo, tudo é um processo. Qualquer pessoa que queira virar um representante hoje ou um dono de loja, não adianta assim, vou virar um dono de loja, a loja vai dar certo. Não. Eu lembro muito de uma situação que quando você foi montar a loja, teve uma pessoa que falou para você que tinha que ter X dinheiro, não teve não Sim. lembro que situação, eu lembro que você me contou essa história. Pô, eu conversei com esse cara, ele falou que eu tinha que ter X de dinheiro, senão não ia dar certo, não teve Teve uma parada assim? Teve. Como a gente tinha zero de informação, né? Apesar da gente trabalhar sempre em loja de tinta, a gente nunca teve acesso às coisas que um dono de loja de tinta tem. A gente sempre trabalhou como colorista, técnico. A gente nunca teve acesso ao negócio, né? Então tudo era muito escuro, eu não sabia. Então a gente buscando informação, um dia falando com um representante de marca, ele falou, cara, com esse tanto de dinheiro aí você não abre não. E na época era 100 mil reais. Olha, ele falou que não. Não, você não abre não. Você não abre não. Foi um banho de água fria ou você falou, não, tô no meu propósito? Cara, então... Você contou pra Dani, tipo, desanimou, vocês desanimaram ou falaram, não, vamos seguir o nosso sonho, nosso projeto? Eu fiquei um pouco mais preocupado. Fiquei sim, um pouco mais preocupado. Falei, rapaz, um alerta. 100 mil não vai dar. Eu não tenho nem 50. Né? Ah, você não tinha mesmo? Não tinha dinheiro. Eu não tinha nem 50. Então eu fiquei, nossa, será mesmo? Puxa vida. Mas beleza, né? Até então a ideia estava sendo formada na cabeça, né? Mas não desanimou. Mas era eu que ficava botando pilha nele. É verdade. Sempre eu botando pilha nele. Você falando, vamos, vai. Sim. Porque depois dessa outra loja, antes da gente chegar na Reflex, você ficou um mó tempão. Não, ali eu fiquei muitos anos, né? Quando eu trabalhei na São Geraldo por 6 anos. E aí a gente saiu dali ainda por uma comoção, vamos dizer assim. Uma comoção. Eu me comovi com um amigo que queria montar a loja, era sonho dele. Ele sempre esboçou para mim que queria uma loja, tal. E eu falei, pô, eu posso ajudar ele.
Posso ajudar. Você foi ajudar ele a realizar o sonho dele. Sonho dele. Ele falou, Marco, nós dá um jeito e te pago o mesmo tanto que você ganha aqui. E eu tinha uma convicção de que ia dar certo, porque a gente sabia trabalhar. Ele sabia muito trabalhar. Você já sabia? Já tinha 10 anos Ele de era um experiência. profissional vendedor top. E eu já tinha dominado a parte técnica desse negócio. Então eu falava assim, eu pensava assim, vai dar certo. Eu sou uma pessoa muito confiante em Deus, sabe? Eu busco a Deus para tomar minhas decisões. E Deus falou comigo assim: você pode ir pela direita ou pela esquerda e eu serei contigo. Nossa, aí me arrepia. Quando você entrega a tua vida e tuas decisões na mão Então, de Deus, se eu tivesse ele te ficado, mostra. se eu tivesse ficado onde eu estava, tudo bem. Se eu quisesse ir, estava tudo bem, que Deus estaria comigo. Ia dar tudo certo. Aí eu quis ir ajudar um amigo. E foi bom, foi legal aquilo lá. Eu fiquei ali por 15 anos. 15 anos. Bastante tempo. Eu te conheci lá. Eu lembro que eu levei um produto para testar nessa loja. Eu não estava na Brasília, estava em outra empresa. E ele te chamou. E você falou, não, pode deixar que eu vou testar. Só que é testar, aplicar, vou ver secagem, alastramento, vou ver a dureza, vou deixar no sol, chuva. Aí eu falei, caraca, é difícil ver numa loja, um técnico de loja, te falar tudo isso. Né? Porque você vai testar o padrão de cor, já para dar negócio, a gente é acelerado, o representante comercial. E realmente, eu lembro que você fez esses testes, depois eu voltei lá, o Marquinhos deu todo o feedback. Isso tem uns... Estava na outra empresa, estou com 7 de Brasília, fiquei 3 na outra, fiquei quase 5. Né? Tem uns 11 anos isso. Já tem um bom tempo, né? Uns 11 anos. Estamos ficando velho, né, gente? Olha. Então, graças a Deus, né? Ele tem essa qualidade, falo que é uma qualidade, né? Sempre queria ajudar, né, as pessoas a resolver. Igual você chegou lá como representante com um produto. Se chega um cliente também, ele é assim. Né? Sempre querer ajudar a resolver o problema. Quando do eu outro. tenho uns pepinos para descascar de cor, eu já pedi para você quebrar uns galhos, né? Ô, faz essa cor para mim, Marquinhos, por favor, tal, porque eu sei que vai sair exato. A gente procura fazer o melhor possível, né? O último que você fez para mim foi um marrom em laca, se eu não me engano, um PU fosco. Minha mãe queria pintar 2 cadeiras, ela eu deu lembro. o padrão, falou, Marquinhos, faz para mim, foi PU fosco, não foi eu? Sim, um marronzinho lá. Aí ele fez para mim, até me deu de presente essa tinta. Você vê o que é experiência, né? Tem conhecimento, faz as coisas ficar simples, né? Ô, bonitão, vamos continuar que agora tá chegando a parte legal. Depois desses 15 anos, você ouviu isso desse representante, você falou, vou meter você dando força pra situação. Aí vocês decidiram, vamos embora. Ela sempre me apoiou muito. Ela, não, vamos fazer, vai dar certo. E se não der também, não deu. Não era pra dar. Tentar eu tentei. Mas, Márcio, eu tenho que deixar um relato aqui muito importante. Esse relato eu tenho que deixar aqui. Como eu te disse, eu sempre confiei muito em Deus. Eu sempre busco a Deus nas minhas orações, né? A gente busca um sinal da parte divina. E em todos os tempos, Márcio, eu busquei a Deus e ele sempre disse, te aquieto que não é teu tempo. Continua onde você está. Ele sempre falou claramente comigo nessa parte. Sabe, eu tenho essa convicção. Alguns podem achar que é absurdo que esse cara tá falando, mas pra mim não é absurdo. Não, mas pra mim também Pra mim não é absurdo. Cada um acredita naquilo que E quer, né? um certo dia, eu tava frequentando o culto, né, de adoração a Deus e tal. E eu tava na porta da igreja, prestando atenção na palavra. E nos meus pensamentos, Senhor, né, o Senhor fala com tantas pessoas, já falou comigo tantas vezes, e eu sempre esperando, né, Senhor, mas será que um dia isso vai acontecer? O Senhor vai falar comigo a respeito disso? E nesse dia, o exortador da palavra apontou o dedo e falou, chegou teu tempo. Caramba, Nem você vai acreditar no que eu vou fazer. Aquilo que você tem pedido tanto tempo. Vai que agora eu sou contigo, porque chegou o teu tempo. Eu tô arrepiado.
Não dá pra E mostrar. Não. aquilo lá, Márcio, entrou como uma flecha no meu peito. Eu cheguei a ficar com medo. Meu Deus, é comigo. Foi pra você, É parceiro. comigo esse negócio. Não, eu tinha A certeza. palavra era pra você, né? Eu tinha certeza que era comigo esse negócio. Mas é assim, ó, as pessoas pensam, não, Deus falou que ia ser, é só ir, né? Tá tudo certo. Não. Mas vale lembrar que quando Deus mandou ungir Davi, que ele ia ser rei, ele não deu uma coroa para ele, não. O que ele deu para ele? Um gigante para ele matar. Sacou? Sim. Vai. Vai que eu sou Mas contigo. eu tô com você, mas não Não- vai ser fácil, não. Não vai amigão. ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. Isso, contando rapidamente, eu achei que quando eu fosse virar representante, ia ser tudo maravilha, né? Não vai ser fácil. Eu falo não. com propriedade, gente. São 10 anos que eu sou representante. Eu pago minhas contas a 2. E sobra. Fazem 2 anos. Foram 8 anos de luta. Tem muita gente que não vai acreditar, mas é verdade. Ah, mas você fez alguma coisa errada? Pode ser que sim, que no caminho eu fiz algumas escolhas erradas, porque a gente no comercial faz apostas em lojas, clientes, em situações, regiões, empresas, enfim. Mas é o que você falou, vai que agora é para você ir, mas a luta, amigão, vai ser grande. Exato. E foi grande, para mim foi grande, né? A luta é grande todo dia, né? É Mas todo é que dia. depois que você vê uma coisa que você sonhou, ela já existe, né? Agora ela existe. Depois Então, desse- quem depois olha de desse dia, fora... vocês estavam juntos? Você estava na igreja? Sempre está junto. Não, mas esse Sim. dia vocês estavam na igreja? Sempre. E aí? Quando vocês entraram no carro, como é que foi? Choraram, no mínimo, deve ter sido uma emoção muito... Deve ter sido uma emoção muito forte gente dentro pensa, da... Né? Tá, Deus falou que vai ser. Mas quando será? A gente ainda não sabia quando. Como Como e seria? quando ia ser. E você já tinha a informação do cara que te desanimou antes desse dia? Não. A partir desse dia aí, as coisas começaram a se mover. Ah, mas aí foi depois desse dia que você foi conversar com esse cara Depois que te desse falou dia- dos 100 mil. Não, depois desse dia, o Raul, sabe o Raul? Raul Rigueto. Raul Rigueto? É, Raul Rigueto. Ele, tô batendo papo com ele veio com uma história. Não, Marquinhos, nós podíamos abrir uma loja, não sei o que. Rapaz, mas tá conversando sério esse negócio? Sabe, é um cara que eu tenho um carinho imenso por ele, o Raul. Você conhece o Raul, né? Conheço do mercado. É. Então, Somos concorrentes, mas assim, eu conversei já com o Matheus, ele tá trabalhando com o Matheus, não é isso? isso é. Até E- eu combinei com o Matheus que eu gostaria, né, Matheus, se estiver nos assistindo, vou marcar pra gente fazer esse bate-papo aqui também. Então o Raul, ele conversando com o Raul e tal, e vamos fazer, e pensando, e dando ideias, e de uma sociedade, mas, cara, eu conversei com ele, Raul, mas, cara, eu não sei se é isso. E aí era pra ser com marca Wanda. Mas aquilo que é pra ser, Márcio, as portas que é pra ser, ela se abre, as que não é pra ser, ela se fecha. Era pra ser com Wanda, não embarrigou e enrolou e não foi, e pensei que ia ser com Anjo, e embarrigou e as portas se fechou e não deu certo. Aí eu conversei com o cara da Lazuril. Tal, né? Tava pensando em abrir uma loja assim. Ele, cara, não, beleza, eu vou lá na tua casa e nós conversa. Você vai lá na minha casa? E era a marca que ele achava que nunca ia ter Abrir as possibilidade de portas. ter. Que não Exato, ia abrir é. as portas. Exato, eu achava que falava, Falar que não não ia vai ter. querer vender pra mim, né? Porque uma loja pra começar, né? Difícil, né? E foi a que abriu as portas. E, obviamente, Ah, a Brasília também, né? né? Falei Foi comigo, né? Nós com o conversamos. Marcinho, então. Pô, eu lembro que foi Cara, através da Matrix, não foi um negócio assim? O Wellington, acho que o Wellington... Eu sei que nós conversamos e você começou a loja, foi com Lazuri e Brasília, não é isso? Azuri Brasília, é. Inclusive, na época, você, né, que era o vendedor da Brasília, né, ajudou bastante a gente. Marcião, quanto que é o pedido mínimo aí? Não, Marquinhos, o pedido mínimo aqui é 1.500. Nossa, tudo isso, Marcião. Não era assim que eu falava? Era um desespero. Ele, não, Marquinhos, mas você põe Qual meia que é- dúzia de caixinha aí, já dá 1.500 conto. A Nossa, primeira Marcião. pergunta para o representante é:
qual é o pedido mínimo? Hoje, É essa luta. Então, é isso daí Então, que eu falo hoje. E aí, o que o Marcião fez? Não, Marquinhos, bom, vê aí o que você precisa, que eu vejo aqui. E a gente é barriga verde, né? Não tem costume com nada, né? E aí, você viu lá uma caixinha desse, uma caixinha daquele e tal, fez um pedidinho, e eu enchi a prateleirinha ali com uma caixinha de cada. Cara, eu me emociono de lembrar disso, sabia? Eu me emociono. Sabe por que eu me emociono? Vou falar reto com você. Cara, eu tenho uma gratidão imensa pelas pessoas que me abriu as portas. Aí me arrepia. Cara, Vocês abriram as portas para Brasília também. Pro Márcio também. mas por que eu falo isso? Porque teve marcas que aí o cara falava assim pra mim: ah, não, você tem que pedir 10 mil. Ou você tem que pedir 5 mil. Pra gente Cara, era um e pra uma absurdo, loja, porque pra uma loja a que gente tá era começando, pequenininho. nós não tinha. Então a gente tinha que fazer pedidinho de 2 contos, 1.500 no máximo. Então, a Brasília, a Sherwin Williams, são as duas marcas que me apoiou assim de cara. E hoje são os 2 maiores fornecedores, né? Sim. E olha que engraçado, né? Quando eu fui visitar lá, estava começando, eu não acreditei o dia que vocês falaram, o Marquinhos tá fazendo tudo. Pois é. Falei, não é possível, esse homem ele é univalente, tipo, um outro cara que eu tiro muito chapéu, que eu falo, que eu vi fazendo prateleira, pra loja dele foi o Jean. Eu falo, bicho, vocês são loucos, seu Marquinho, vocês são doidos, porque o Marquinho construiu tudo também na loja dele, e realmente. Tudo. Então, Você chega na loja hoje, tudo tem a mão do Marquinho. E o que eu acho muito legal é que uma das últimas visitas que eu fiz lá pra vocês, você não estava uma das suas filhas, até nós brincando, né? Negócio de dinheiro. Que eu falei, lembra? Eu falei assim, Marquinhos, um dia que eu parei de correr atrás dele, eu fiz ele correr atrás de mim. Você falou, pô, fala isso para minhas filhas. Não porque elas fazem, porque foi um ensinamento que eu tive faz pouco tempo, isso que eu aprendi. Que eu tava vendo, a gente estuda muito. Quando você corre muito atrás dele, ele vai correr de você. ele foge de você. Quando você deixa a coisa ser natural, vai ser natural você ganhar ele, né? E eu acho muito bonita a loja hoje. Tá o Marquinhos, a Daniela, tá as meninas, uma empresa familiar. Quando você falou que você ia montar outra loja, eu falei, cara, que fantástico. Como eu fiquei feliz, porque eu lembro no começo, né? Você construindo o balcão, montando a loja. Essa situação do pedido mínimo, que vocês tinham medo de um pedido de R$2.000. O que é R$2.000 hoje, gente? Então, É dinheiro pra caramba, mas tô dizendo de volume de compra. não, pra comprar tinta não é nada. O Márcio, quando tá a gente começou lá, né, que construiu a loja, e ia chegar o primeiro pedido da Sherwin Williams. Eu estava naquela empolgação, né? Nossa, a hora que chegou o pedido, que eu vi o valor do frete, cara, eu nunca senti aquilo. O meu estômago começou a doer na hora, de preocupação. Como que eu vou pagar isso aqui? Era um desespero, As coisas novas deixam a gente com medo demais da conta. Tudo que é novo. Não, né? e a quantidade de produto que chegou? Eu catei o acertinho do trampo, gastei tudo em tinta, aí chegou uma fileirinha de caixa, eu olhei para aquilo lá e eu falei, meu Deus. Só por Deus. Porque a gente trabalhava em lojas de porte, né? Então a gente via o estoque, tanto que tinha de coisa e virava, mexia, faltava alguma coisa ainda. E aí eu olhei para aquilo lá e falei, Senhor, o Senhor tem que estar na minha vida, porque senão... 5 anos atrás foi isso? 4 anos e meio. Possível. Daqui a pouco vai fazer 5, sim. Aí você olha, né? Vocês estavam aqui, aí veio pra cá, não foi isso? Aí veio pra cá, veio pra cá. Não é gostoso é maravilhoso. ver esse progresso, tipo, do tamanho que virou a loja, o tamanho que virou as compras. Hoje, muita gente indo lá e fazendo assim, ó. Querendo vender, pessoas que talvez lá atrás fechou. Exato, isso acontece. Aconteceu muito, muito. E eu tenho certeza que vocês recebem todo mundo muito bem. De bom grato. Que infelizmente, pela quantidade de marcas que a gente já trabalha, fica mais difícil a gente colocar mais uma, entende? É difícil isso aí para loja, muitas marcas. Mas aqueles amigos que é de longa data, a gente sempre procura comprar alguma coisa, né? Dar um apoio, né? Eu penso assim, quando eu chego um cliente, tem bastante opção para atender a oficina, né? Consumidor final. Alguma vez eu reclamei com você? Nunca.
Você sabe por quê? O Márcio não vai agradar gregos e troianos, a Brazilian também, como a Lazuril não vai, Exato. então Sim. todo mundo tem seu mercado, lógico, aí vamos entrar em qualidade, trabalho, enfim. Mas tem muito representante que vai para cima do lojista falando, pô, mas não, Marquinhos, me dá uma força aqui, eu tenho certeza que você vai dar pro outro aqui e vai caber todo mundo. Porque a oficina hoje tá usando um primer de uma marca, quando vê ele tá usando de outra. Tá usando de outra. E isso é concorrência, é normal. Então eu acho que vocês estão no caminho certo pra caramba. Tem que ter as opções pra atender as oficinas. Se você não tiver opções, cara, é difícil. É difícil. Porque hoje o mercado pede isso, né? Pede. Sempre pediu. Eu vejo muito na linha imobiliária isso, né? Fazem 2 anos aí que eu comecei a representar tinta imobiliária. A linha automotiva, ela te exige muito tecnicamente, né? A linha imobiliária é mais fácil para se trabalhar. Recebimento também, porque você, né, o dono Exato. da casa. A oficina às vezes dá aquela atrapalhada ali no meio do caminho, que isso daí sempre foi assim, desde quando eu me conheço como E não é? profissional, não tem nem o que falar. O cara é útil, ele vai pagar tudo e por último vai ser a loja. Não, se você tiver medo de fiado, esquece. Esquece. Você vai só para linha imobiliária. Não, se você tiver medo de fiado, esquece, porque... Então hoje, olha que engraçado, vocês tiveram que construir uma poupança que é o estoque, aguentar um fiado. Lembra quando você foi para outra cidade, Santa Fé do Sul, que eu falei, toma cuidado, que lá muita gente fala, acho que todo mundo falou isso, né? Porque o prazo é maior, que uma cidade menor. Então realmente não é fácil ser dono de loja de tinta automotivo. O imobiliário é mais fácil. Sabe como que eu vejo isso? Assim, ó, as pessoas às vezes veem a loja assim e falam, não, o cara tá sossegado, né? A loja é robusta, tem estoque, tem isso, tem aquilo, o cara tá bem. Mas nós que estamos olhando para esse negócio, a gente vê o tamanho da fragilidade dele. Porque a gente tem um tanto de venda para receber. E a gente sabe que esse recebimento nem sempre ele é certo. Por isso você fez construir um caixa para isso, né? É. Se você não... Um caixa que eu falo, às vezes é o produto lá, o estoque. Sim, paga. você tem que ter reserva. Porque senão Tem você que não ter consegue reserva. viver, pagar funcionário. Teve várias situações. Você não pode contar com, não, tô vendendo para fulano, ele vai me pagar, eu pago essa duplicata. Cara, não, cara, não conta com isso. Sabe? Não conta com isso, que de repente você pode ver tudo desmoronar por causa disso. Mas nós somos bem seguros, né? Desde que abriu a loja, com aquela dificuldade toda de comprar, ele não tinha salário, eu não tinha salário. Então a gente sempre foi muito seguro nisso, né? A gente pode comprar esse tanto, a gente vai comprar só esse tanto. Vai daqui, vai dali, vai dali. Como a gente não tinha salário, ele tinha 5 meses, né? Na verdade, ele recebia o seguro-desemprego dele. Então, era aquele dinheirinho que a gente vivia, bem apertadinho. E é assim que a gente vence, é assim que a gente consegue as coisas segurando. Quanto mais, assim, você organizar, né, tuas coisas, assim, né, ser seguro para poder crescer. E assim a gente foi crescendo, segurando um pouco sempre, né? Isso a gente sabe, quem atende, eu como atendo vocês aí, vocês nunca tiveram luxo. Tem muita gente que abre loja, acha que o dinheiro é dele, não é da loja. Não, é da loja. Exato. Aí onde o cara acha que o dinheiro é meu, não, aí ele quebra esse cara. Ô Márcio, eu trabalhei tantos anos, né, 25 anos, ali como funcionário, né, assalariado. Então a gente é acostumado a lidar com o dinheiro que a gente ganha. Eu ganhava lá 4 mil. Ganhava 4 mil por mês. Eu sabia que eu podia gastar até 4 mil. Sim, você vivia 4 mil. Chegou um dia que eu via na conta da loja 12 mil. Aquilo lá me assustava. Aí eu olhava, mas tem 12 mil na conta? Pra mim era surreal aquilo. Mas aí tinha um boleto de 8 pra pagar. Não. Tinha um boleto de 9,5. Porque o dinheiro não é teu. O dinheiro não é teu. É da Reflex. Exatamente. Então por isso que a gente... E se você gasta esse dinheiro contando com o que vai entrar... Exato, foi o que a gente nunca fez. Então é aí que o cara quebra, né? Foi isso que a gente nunca fez. Ó, pera aí, quanto tem pra pagar? Ó, tem 9.500 pra pagar. Tem 12 aí? Tem. Então, não é pra gastar só 1.000, então.
Ah, mas tem 20 para receber. Mas você sabe que você vai receber? No dia. Você recebe, né? Eu não fui o campeão de tomar balão, não. Mas se o cara eu morre, eu você tomei, perde dinheiro. eu tomei sim alguns canos aí. Óbvio. Ah, mas todo mundo Todo toma. mundo toma. Como que faz pra você não endoidar? Cara, se preserva, né? Se cuida para que você tenha seu dinheiro para você pagar suas contas. Sem contar com tudo aquilo que você tem para receber. É. Sim. Lembrando do começo da loja. Cara, tem coisas que um colorista ele faz. Por exemplo, olha só o que eu fazia. Eu não tinha condições de comprar a gama de PU pronto. Tipo, ó, branco ambiente, branco geada, Todas as cores, né? Star 2, tal. Eu não tinha condições de comprar todas. Sabe o que eu fazia? Eu comprava branco polar da Hyundai. Aí eu pegava um branco polar da Hyundai e tingia na cor que o cara precisava. Fazia Summit, fazia geada, fazia... É isso daí, eu acho Entendeu? legal da nossa profissão. Cara, eu tinha que me virar. E o jeito que eu arrumei foi esse aí. Ó, você tem Summit pronto? Ó, eu não tenho pronto, mas eu pego esse aqui e eu acerto pra você. Isso eu acho fantástico da nossa profissão. Quando Era o o, cara jeito quer, que, faz. era o jeito que eu tinha de fazer. E hoje você tem todos, né? Graças a Deus, hoje o cara chegar lá e falar, eu preciso de branco. Ó. Tem aqui. Pelo menos branco tem todos. É gostoso. Não, É você legal, tem uns né? amarelos Não. exóticos. Tem umas cores exóticas lá que eu tiro o chapéu, que eu falo, puto, o Marquinho, ele é fantástico. Tipo, desse laranja, vem outros laranjas, desse amarelo, vira outros amarelos, porque não tem, não é porque você não compra, é porque não tem. Fabrica 2, 3 tipos de amarelo, então você compra os 2, 3 pra você fazer outros 6. Mas hoje é o que eu te falei no começo aqui. É uma das lojas que tem o maior portfólio de cor, de todas as cores daqui da região. É necessário, né? Precisa ter. E eu acho legal que tá crescendo, família, a base, né? Vocês não vão parar por aí, eu tenho certeza. Porque... Ah, Márcio, falar pra você é pesado, viu? Não é às vezes abrir mais lojas. Eu tô dizendo crescimento mesmo, faturamento. Porque hoje, cada vez mais as pessoas querem atendimento com excelência. E eu vejo assim, as meninas entrou realmente no jogo, né? No negócio, tem parte de estética, eu vejo curso, vocês não param. Elas ajudam muito. Né? Então, assim, eu acho que daqui para frente é só para frente, cada vez mais e mais e mais. Uma conversa nossa falando de colorista, né? Que tá difícil arrumar. Você tenta sempre formar. Então, assim, eu acho isso daí muito bonito e legal, porque é difícil o ser humano querer fazer isso hoje. Correria do dia, a gente às vezes não dá atenção, não quer, não tentar, não tenho tempo para isso. Eu largo tudo, vou lá e faço. É melhor do que ensinar. O Marquinhos ainda tem essa paciência. Não, vem aqui. Ele tem, mas ele tá bem cansado. Por isso que vocês estão certos. Quando vocês falam, vou dar uma descansada. Ah, é o que você, né? Você precisa disso aí. Senão não faz sentido. Esse é o primeiro ano que eu vou tirar 2 férias. Tem que tirar, Márcio. Eu vou pegar no meio do ano, fazer uma viagem de 1 semana. E no final do ano não tem jeito. Tem que sair de férias, porque as empresas param, né? A fábrica para. Mas antes eu não pararia, não. Esse ano eu vou ficar 1 semana descansando. A gente precisa descansar um pouco, tá descansando. O telefone vai estar lá, o computador vai estar lá. Mas o corpo vai estar em Natal. Então. Na praia, tomando uma água de coco, uma cervejinha, pra gente poder recarregar a energia e... Eu penso que é o que eu tenho vivido até hoje, né? Depois que você abre um negócio, você nunca tá de férias. Você nunca tá de férias. Teu corpo sai de férias, mas a tua cabeça não sai de férias. Nem pode, nem Aí dá. você... Tem uns momentos que relaxa um Você pouco, tira um dia lá, pra você tá de férias, você tem que ter a certeza de que tudo está bem. Se tiver um problema lá rondando, um problema para ser resolvido, você não tá de férias. Você não consegue ficar em paz. Eu já liguei pra você, atrapalhei, acho que uma férias. Você não consegue ficar em paz. Não, atrapalha, porque assim, você falou, né? O empresário, ele não sai sem telefone. Não pode. Não. Não para a vida, não É para. porque é assim, né? Não dá pra falar, tô de férias. É igual você falou, Telefone, tô de férias, ó, não dá. Tem as meninas lá, tem o Wesley, que é um cara muito competente, né? A Esther, a Júlia, eles são muito competentes. Eu tenho uma confiança
total neles, né? Tenho confiança total neles. Lá em Santa Fé também, o Matheus e o João lá, tenho confiança total neles. Então, as pessoas que estão trabalhando, eu tenho confiança total neles. Eu não me preocupo com isso. É que tem algumas coisas que aí eles ficam inseguros. Aí me liga, Marquinhos, o que nós faz? Isso ou aquilo. Só que aos pouquinhos eu estou entregando para eles. Falo, olha, você é um ser humano. Você tem o discernimento de entender o que é melhor. Faz. Pode fazer. Tome atitude. Tome atitude e faz. Ah, mas o cliente, eu vou dar um exemplo. O cliente, voltou com a tinta, quer devolver e tal. Cara, não cria dor de barriga com o cliente. Por causa de 50 contos, 60 Resolve contos. o problema Resolve, cara. Resolve. Ah, mas o cara tá sendo sacana e tal. Tá, tudo bem, mas sai desse problema. Você lembra Na próxima vez, nós agimos diferente. Você lembra uma situação que ocorre de vez em quando com transportadora? Aí um dia você falou, pô, não sei o que. Eu falei, eu vou e resolvo. Depois eu me viro. Eu me preocupo isso aqui, ó. Eu, você... Exatamente. Por causa de um terceiro, teve uma situação que uma transportadora estourou 3 latas de tinta. Eu não queria pagar o cara, o erro foi no transporte, mano. Aí o cara não queria pagar o lojista. Eu falei, não, amigo, eu pago. Mas não acho justo, Márcio. Eu também não. Eu também mas você não, é meu mas cliente, não, parceiro. Exatamente, eu não quero você no prejuízo, não quero esse mal-estar. A fábrica não tem culpa, eu não tenho culpa, você não tem culpa. O culpado foi a transportadora, mas vamos resolver o teu problema, depois eu me viro com a transportadora, qualquer coisa eu paro de usar ela. Pronto, ela perdeu um cliente, mas eu resolvi o teu problema. Exato. Quando eu comecei a entender isso, também meu negócio fez assim. Exatamente. Entendeu? E você tá certo, resolve o problema é ser R$100, a tinta, cara, pega ela, troca, matou. Faz o trampo e já era, passou. Negócio de pistola, de pintura, que às vezes dá um probleminha, você me conhece, não, Marquinhos, vamos resolve aí, troca, depois demora entre eu e você, pra mim mandar de São Paulo, não tem problema, resolve pro teu cliente, eu resolvo com você, a gente resolve, eu resolvo com a fábrica, tá tudo certo. Faz parte do jogo, isso daí vai acontecer, pronto, mas essa atitude que você tá dando pro pessoal tá certíssimo. O importante é nós manter a nossa imagem. Eu falo para eles, para todos eles, eu digo assim, ninguém vem aqui por causa dessa fachada escrito Reflex Tintas. Eles vêm aqui porque eles vêm procurar tal pessoa aí. Quem? Marquinho da Reflex. Vem procurar o Wesley. Não é? Vem procurar a Esther. Cara, se tem um negócio que me deixa eu feliz, é quando chega alguém ali na loja e fala, eu vim falar com a Esther. Vim falar com o Wesley. E você atende a pessoa, isso, né? Tipo, isso me deu. Por quê? Aí eu vejo nisso o quê? O sucesso. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Porque não adianta. A loja existe por causa do Marquinhos. O Marquinhos morreu, acabou? Não pode, né? Não, gente. Se o Marquinhos ficar doente. É isso, o Marquinhos ficar doente. A loja para? A loja acabou? Não. Então, se é um negócio que me deixa eu feliz, é isso. Quando eu vejo que os clientes confiam neles. Nós vamos ter que finalizar. Uma técnica está nos matando, mas assim, pegando um gancho rapidinho no que o Marquinhos tá falando, por isso que eu falei aqui do escritório. Eu operei o ano passado e eu fiquei 5 dias internado esperando um convênio maravilhoso autorizar a cirurgia. Então você imagina, você estressado que está internado, querendo operar, morrendo de dor, com medo de uma cirurgia, porque eu nunca tinha feito. Resolvendo as coisas pelo telefone. Dentro do hospital? Dentro do hospital. Falei, opa, peraí. Foi aí que muita situação mudei meu pensamento depois dessa cirurgia. Só que eu falei, a minha representação não pode parar por causa disso. Então tem uma pessoa que me ajuda na rua, vou ter um escritório, tem uma pessoa que vai digitar pedido. Tem que montar uma estrutura para se acontecer alguma coisa... De uma dengue, eu tenho que ficar uma semana em casa que eu não consigo levantar. O negócio não pode parar. Não pode parar. A gente não pode deixar o cliente na mão. Justamente. E hoje assim, o Márcio ele tem que estar mais para os assuntos cruciais. Você sabe o que é atender cliente e tal. Porque o negócio não pode parar. Um exemplo, e eu vou tirar essas férias. Vou estar lá com o computador para olhar, mas vai ter uma pessoa lá digitando, vai ter outro visitando. Eu vou estar com o telefone para dar o suporte.
Alguma mesma decisão coisa crucial, vocês. né? Que às vezes é uma exato. tomada de decisão rápida e isso, quando a gente leva isso pra vida, o negócio dá certo. Começar a delegar mais também, né? Porque Sim. é o que você tá fazendo, tá no caminho certo, senão você fica louco, você pira. É. Começa a passar mal, ansiedade. E você vai parar lá no psiquiatra em 2 palitos. Eu tive síndrome do pânico, sério, coisa mesmo. Tem que tirar um pouco das costas, né? Porque uma pessoa sozinha não consegue fazer tudo, não. A gente fica louco, Tem que tirar um pouco. fica doente. Fica doente. E fica mesmo. Um Parece infarto, piada, mas fica. vem um infarto, vem um AVC, vem uma ansiedade, vem uma depressão, vem uma síndrome do pânico. Meu, o corpo grita, né? E aí o dinheiro que você ganha não paga a saúde. Não. Por isso tem que viver também. A Exatamente. gente vive. Gente, obrigado. Eu que agradeço. Numa próxima oportunidade eu vou convidar vocês de novo, porque vocês viram que o papo Ele se estende, né? e é gostoso, E né? é gostoso, é verdade. Você sabia que o podcast, quando o Marx, que começou, veio com a ideia, né? Que é o gerente da Brasília Linha Imobiliária, me convidou. E assim, a ideia que ele teve foi muito legal, que é mais focado em lojista, comercial, representantes, vendedores, gerentes, enfim. Hoje faz parte da minha vida. Eu não consigo ficar sem, porque é uma troca de um bate-papo que talvez nós 3 sentados na loja de vocês não ia conversar sobre esse assunto. É um tempo Isso que eu estava extra pensando pra isso, aqui, né? enquanto conversava, eu pensei exatamente isso. Não é? Aham. Pô, a gente nunca parou pra conversar de 5 anos atrás, quando vocês montaram a loja. Verdade. Somente problemas. Negócios e assim. Pô, que legal, estamos aqui batendo esse papo e quando você vê, passou aí uma hora e pouco. Exato. Passa uma hora que você nem vê. Obrigado, Marquinho. Eu que agradeço, Marcião, por todo o apoio É aí. isso, tamo junto. Obrigado, Daniela. Pessoal, sigam Reflex Tintas. Vocês de São José do Rio Preto e região, é uma das melhores lojas da cidade. Procure lá o Marquinho e a Daniela. Fala pro pessoal o nome de todos os vendedores que vocês têm. Procura lá a Esther, que é vendedora, né? Vendedora da linha automotiva, vendedora da linha estética. A Júlia também, né? Automotiva, estética. Elas entendem mais desse negócio do que eu, hein, gente? Você, né? E procura o Wesley, colorista. Eficiente, confiável, né? Santa Fé do Sul também. Santa Fé lá, ó, tem o menino Matheus, o menino João, os 2 meninos top lá, hein, gente? Os caras sucesso lá. Os caras resolvem. Pode procurar eles lá que eles resolvem também. Problema de cor, essas coisas com eles não tem, não. Sigam eles no Instagram, que eles postam bastante conteúdo com novidades de dia a dia, de loja de tinta, de produtos. Mais uma vez, obrigado, gente. Eu que agradeço. Muito bom. Boa noite a todos. Obrigado. Quinta-feira, às 20 horas no YouTube. Boa noite. Boa noite.